Ô, Mauro, é a melhora do Flamengo e do Bragantino ou o desempenho do Botafogo que piora? Para você, o que dá esperança para Flamengo e, sobretudo, Flamengo e Bragantino de ainda brigar? E o Gabigol jogou bem, né? Fez a jogada do gol. Tá mutado, Menos, Mauro. menos, menos. Não foi tanto também assim, né? Ele cruzou uma bola, a zaga rebateu, o Gerson chegou e bateu pro gol, né? Terceira vez que o Gerson faz um gol assim no campeonato. Fez contra o Corinthians, contra o Coritiba, né? E voltou a marcar. E não acho que o Gabigol tenha jogado tão bem. Acho que, assim, participou de uma jogada que gerou o gol, mas muito pouco ainda para um jogador tão caro e tão importante. Eu acho que assim, o Botafogo já vem nessa pegada, já não é de hoje, né? Não é de hoje. O Botafogo vem lá de trás, antes de começar a perder os pontos, jogos em que escapou por um fio. A gente vem falando sobre isso aqui há muito tempo. Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, jogos em que foi muito amassado e conseguiu sobreviver, sustentou ali o empate, ou conseguiu não tomar o gol, e aí vai lá. Quarta-feira contra o América, foi impressionante a maneira como o América amassou o Botafogo e ficou 1-0, 2-1 Botafogo. Antes até do empate, o América teve 3 chances claras ali. Duas numa jogada só, até o Benítez empatar o jogo. E depois que tomou, no começo do segundo tempo, 2-1, a América continuou em cima, criou uma enorme quantidade de chances. O Lucas Perry salvou o Botafogo novamente com defesas impressionantes. Então o Botafogo não vem jogando bem. O problema do Botafogo não é o Bruno Lage, pura e simplesmente. O problema do Botafogo é muito parecido com o Corinthians 2017. A queda acentuada já vem de algum tempo. E nesse segundo turno foram disputados 9 jogos. E nesses 9 jogos, o Bragantino tirou 8. Ele estava 15 atrás do Botafogo. Agora está 7. Faltam 10 jogos. Ou seja, faltam mais pontos a serem disputados do que já foram colocados em jogo nesse segundo turno. E tem um confronto direto, como o Juca falou. Então o Bragantino ele tem ali uma possibilidade, sim, de brigar pelo título. Tem invicto a 8 jogos. É um time que vem num ritmo forte já há mais tempo. O Flamengo agora, com a mudança de técnico, pode ser. Né? Já são 2 jogos, 2 vitórias, bem com o estilo do Tite. Mas é o Bragantino que é o time que eu acho que está marchando ali, muito determinado para tentar alcançar o Botafogo. E o Botafogo tem sido um time inconstante. E no sábado, esse episódio é muito curioso, porque assim, de quem é a responsabilidade? A empresa de energia fala que é do Botafogo, o Botafogo fala que não é dele. Mas o estádio é o estádio onde o Botafogo manda seus jogos. Aliás, um estádio que o Botafogo não construiu, foi erguido com dinheiro público, que ninguém discute isso, e isso foi concedido para o Botafogo. Não tem um gerador nesse estádio? Agora é SAF, gente, tem um investidor internacional. Não tem uma maneira de resolver isso? Né? Ah, mas a empresa de energia falha muito. É verdade, então por que não tem um gerador no estádio? Vale para o Botafogo, vale para os outros também. Né? Se o gramado do Maracanã é ruim, do Mineirão é ruim, o Botafogo não tem um gerador no estádio. A culpa não é do Atlético Paranaense. Dava lá para jogar. Né? E eu falei agora há pouco com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes, e ele foi taxativo, está lá no meu blog. Não tem jogo terça-feira, porque o Fortaleza já se desmobilizou. Já comunicou a Polícia Militar que não tem jogo, já comunicou ao seu torcedor que estava com o ingresso que o jogo vai ser em outra data. É óbvio, né? O Fortaleza acabou sendo beneficiado por tabela, porque teria que fazer uma semana mais pesada e não vai ter que jogar nessa terça-feira, sendo que no sábado decide contra a LDU, a Sul-Americana, que, aliás, é algo que deveria já fazer parte do regulamento do futebol brasileiro. Um time brasileiro vai para uma final e ele tem que sofrer com o calendário brasileiro. Na Argentina, com todas as maluquices do calendário deles, eles têm esse recurso, que eu acho justo. Se um time argentino chega numa final, ele tem o direito de adiar o jogo daquela semana, para ter uma semana livre se preparando. A LDU vai ter. Não vai jogar 3 vezes não, em 7 dias. E o Fortaleza teria que jogar. Então, Fortaleza alega que já foi comunicado para a CBF, né, já se desmobilizou e que não há tempo. E o Botafogo está insistindo para jogar, como você falou na abertura, âncora. Me parece que pelo fato de que a chance de enfrentar o Fortaleza provavelmente desfalcado seria maior do que no outro momento. Né? Agora, o jogo terminou ontem, não é culpa do Fortaleza, não é culpa do Atlético. Se é culpa do Botafogo, eu não sei, mas o mando era do Botafogo. É o estádio que o Botafogo é o responsável. Então, vamos parar com essa vitimização. Tem Botafoguense vendo fantasma não sei aonde, na rede social. Ah, porque pô, o estádio do Botafogo que cuida, cara, faltou luz. Se o Botafogo não é responsável, nenhum outro clube é. Nem a CBF é, né? Me parece, porque não é ela que cuida da energia elétrica do estádio, gente. Faça-me um favor. Então, assim, é demais. O time está 9 pontos à frente do Flamengo e 7 à frente do Bragantino.
O Botafogo que vem há algum tempo já jogando futebol aquém, porque aquela fase ali inicial ela durou e não se sustentou. Não se sustentou. Então o time tem perdido pontos, o time tem deixado pelo caminho. O Bragantino é o time de melhor campanha no retorno, o Flamengo vem em seguida, né? E está, de fato, aí, me parece, disposto a alcançar. O Botafogo tem que voltar a jogar bem, ganhar os jogos, né? Porque senão está arriscado a chegar nesse confronto até numa situação em que deixa de ser retrovisor e passa a ser ali uma coisa assim, quase no vácuo, grudado, para tentar fazer a ultrapassagem. O título do Botafogo, que parecia muito encaminhado, pelas atuações do time, parece em jogo. E na quarta-feira, né? Eu destaquei isso na minha rede social, inclusive, a má atuação do Botafogo teve reações de todo tipo. Nossa, fui xingado. Gente, tu pode falar, tem que falar que tá jogando bem. Depois daquele jogo, quem viu o Botafogo, o América e o Botafogo, sabe o que eu estou dizendo. Foi uma atuação muito, muito preocupante para todo botafoguense. Muito preocupante. E essa de sábado agora também não foi das melhores. A interrupção, é difícil dizer quem foi prejudicado. Não sei. O Atlético tinha virado para cima do Grêmio, fora de casa, no começo da semana. Quem me garante que não viraria para cima do Botafogo? Não sei, ninguém sabe. Aí é tudo especulação. E detalhe, assim, é verdade, né? Apaga a luz 200 vezes durante o jogo, vai fazer o quê? A culpa é de quem, né? E detalhe, né? Sobre o Bragantino é o único que enfrenta os dois, né? O Bragantino tem jogo contra o Flamengo e tem jogo contra o Botafogo, considerando que os três estão na briga aí. Arnaldo, campeonato aberto ou não? Você ainda acha que não, ou acha que sim? Eu acho, sobretudo, por conta do confronto direto, né, em Bragança Paulista. Né? Isso aí, desde que começou essa situação de administração por parte do Botafogo, o adversário que tem, digamos, a regalia de receber o Botafogo num confronto na sua casa é o Bragantino. E o Bragantino vem sendo o melhor time do segundo turno. É aquela situação, né? É um time que joga normalmente sem pressão, acima e abaixo, não tem grandes preocupações em relação a isso, está jogando leve, está jogando tranquilo. Como o Juca falou, o jogo contra o Fluminense, com 5 minutos de jogo, o Bragantino tinha metido 2 bolas na trave, 1-0 ficou barato, o Bragantino jogou bem, e tem essa situação agora de pressão. Hoje, o Bragantino com certeza e o Flamengo em ascensão estão jogando mais que o Botafogo. Então, eu acho que ainda tem matematicamente chance. O Flamengo é muito mais difícil, porque além dos 9 pontos, não tem o confronto direto. Né? Então, eu teria que descontar essa diferença com o Botafogo perdendo muito ponto e o Flamengo ganhando praticamente tudo. Mas é possível. Eu achava muito difícil o Flamengo vencer as 3 primeiras com o Tite, já venceu 2, e agora pega o Grêmio, que é o pior time do momento, né? Que tem uma série de 3 derrotas consecutivas em crise na terceira partida da era Tite, no meio de semana. E se não tiver jogo mesmo do Botafogo, e acho que não vai ter, eu acho que Flamengo e Bragantino têm adversários difíceis na semana. O Bragantino recebe o Atlético Mineiro, que é um time mais imprevisível do campeonato. Mas se vencerem os jogos difíceis, Galo em relação ao Bragantino e Grêmio em relação ao Flamengo, o Botafogo não vai ter jogado e a turma vai ter encostado. E aí, cara, a pressão fica bem grande, né? E é uma situação diferente. É um time que não está acostumado a esse tipo de pressão nos pontos corridos. É muito novo esse fato para o Botafogo. E também estou com mal em relação ao que aconteceu no sábado de noite. É um clube que tem um dono que joga só naquele estádio, que tem o gramado sintético mais moderno do país, em tese, que, enfim, que tem toda aquela pirotecnia antes das partidas e não sei o quê, e tem fogo, e tem não sei o quê. E aquela questão da energia parece uma coisa varziana, né? É impressionante o que aconteceu no sábado. E acho que daí também prejudicou até o time. A paralisação, a realização no dia seguinte sem público, né? A torcida do Botafogo a favor não pôde comparecer no complemento do jogo no domingo. Então foi um fim de semana bem ruim para o Botafogo, cara. Bem ruim mesmo. A turma encostou e acho que tem campeonato sim, Tironi. Acho que tem, sobretudo por conta do confronto direto no dia 12 de novembro em Bragança, Bragantino e Botafogo. Deixa eu dar apenas 2 informações. Quer dizer, uma, Mauro, o Botafogo alega que tem geradores,
mas que a eletricidade não chegava aos geradores. E a Light diz que se não chegava aos geradores, o problema é interno no estádio, não é dela, que ela estava fornecendo direitinho, que não teve nenhum problema na tal subestação, como se alegou inicialmente. E um segundo aspecto, segundo o Estatuto do Torcedor, os torcedores do Botafogo que tinham ingresso e que não puderam entrar no estádio ontem, se quiserem, acionam, eu não sei se a CBF ou o mandante, e dá uma boa questão judicial contra a CBF ou contra o Botafogo. Porque eles não havia por que você caçar o direito deles voltarem ao jogo, se tivesse o ingresso na mão. Não, eu concordo com tudo isso. Eu só acho assim, a culpa não é do Atlético nem é do Fortaleza. Não, claro, claro. Tem alguém que não, se tem um clube, Atlético e o Fortaleza. Claro. Se tem um clube que pode ser colocado nessa discussão, você até acabou de dizer, pode ser uma ação contra a CBF ou contra o Botafogo. É o mandante, Sim. é o Botafogo, o estádio dele. Claro. O Arnaldo observou bem. Sai foguinho, quando sai gol, tem um monte de pirotequeria. Então, será que isso não funciona? Quer dizer, o Botafogo pode não ter culpa nenhuma. Isso eu não sei, eu não tenho condições de dizer. Sim. Agora, o que a gente pode concluir é que o Atlético não tem nenhuma culpa. O torcedor do Atlético também não tem nenhuma culpa. Viajou de Curitiba, pagou ingresso e voltou para casa sem assistir uma partida íntegra, né? E mesmo que o jogo fosse aberto aos torcedores no domingo, o cara ia dormir aonde, né? Porque os caras vieram do ônibus e iam voltar para o Paraná. Ah, mas são alguns, não importa. O cara viajou para ver um jogo do time dele e não poderia assistir, eu teria que se virar de alguma maneira, dormir na rua, dormir no ônibus, arrumar um hotel. Então tem várias implicações que não aconteceriam se tivesse energia no estádio. Agora, muita gente também alega que a região estava sem luz. E aí vem essa especulação, essa conclusão. Olha, se a região estava sem luz, a culpa é do Botafogo. Eu, sinceramente, não tenho a menor condição de falar sobre isso. Eu sei que esses clubes não têm responsabilidade. E me incomoda ver já as teorias conspiratórias que vão se espalhando. Como se fosse alguma coisa, tem gente... contra o Botafogo? O estádio é do Botafogo, cara. Ele que administra aquilo lá, ganhou aquilo de mão beijada, pô. Quer mais o quê? Faça meu favor. Parei. O indício claro de que o problema é dentro do estádio é que ontem, às 3 horas da tarde, eles não acionaram o telão para não ter problemas. Ora, por quê? Por que não acionaram o telão? O mesmo problema tinha se dado com o VAR, desde o início do jogo, não é? Sim. Então, parece que tem um problema dentro do estádio, não é fora. Parece. Não quero ser leviano, parece. Aqui, a Carolina Santos fala o seguinte: o Botafogo pega o Cuiabá, time chatinho, e o Palmeiras no Allianz. Na verdade, pega o Palmeiras no Engenhão. O Palmeiras pega no Newton Santos, ganhou no Allianz. E o Fla pega o Bragantino e depois o Grêmio. Tem campeonato, diz a Carolina. Só um detalhe, né, Carolina? O jogo do Botafogo é no Rio, contra o Palmeiras.